Olá, gatonas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Na Atitude, onde vocês sabem que a gente só convida mulheres fodas que fazem acontecer na área da beleza. E não diferente dos anteriores, a gente tem uma convidada super especial hoje. Mas antes de vocês assistirem, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário, porque assim o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdos para vocês nesse sentido. Gente, a convidada de hoje, ela tem apenas 20 anos, ela é a nossa convidada mais nova de idade aqui do nosso podcast. Ela nasceu no interior de Santa Catarina, ela mora atualmente em Jaraguá do Sul e com apenas 20 anos, ela começou no mundo das unhas como manicure, mas hoje ela é mentora de nail designer. Já faturou R$ 1 milhão, já ganhou até uma plaquinha por conta dos cursos, da plataforma que ela trabalha. E a gente tem hoje aqui no podcast Na Atitude, Paola Chaves. Então, primeiramente quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Acho que às vezes não é todo mundo que tem essa oportunidade, então eu fico muito feliz, né, de estar representando não só eu, mas muitas outras nails, porque a gente fala por todas, né? Sim. Então, feliz de estar aqui. Que bom. Gente, é bom esclarecer para vocês que a Paola veio do interior de Santa Catarina, saiu de madrugada de casa, desceu em Guarulhos, que é algumas horinhas aqui de Sorocaba, veio sem cobrar cachê nenhum da Nath. Ela veio com o coração aberto para contar um pouquinho da história dela para vocês. Uma menina de 20 anos que tem uma experiência gigante, que eu tenho certeza que vocês vão adorar o conteúdo do podcast de hoje. E que talvez ela conte coisas que ela nunca tenha contado aí nas redes sociais. É o primeiro podcast da Paola e eu me sinto honrada por ela ter aceito esse convite de vir até aqui. Sair de Santa Catarina para vir para cá, entre aspas, perder um dia, porque a gente fala que não é perder, né, Paola? Sim. É um dia de experiência, mas para contar um pouquinho da história de vocês. Eu queria começar perguntando, há quanto tempo você entrou nesse mundo das unhas e por que você entrou? O que você fazia, se você era manicure tradicional? Porque, Paola, eu fico impressionada, porque você tem 20 anos. Eu fico impressionada com tudo, até com a sua postura em relação a... Desde quando a gente fez o convite para você, até você vir aqui. E eu queria conhecer um pouquinho da sua história de antes desse mundo das unhas. Então, como, né, tinha dito, por parte de mãe, eu sempre tive tias que trabalhavam na área da beleza com unhas já, justamente, né? Mas minha mãe, não, minha mãe sempre trabalhou em empresa. E um dia a gente estava transitando, né, pela rua da minha cidade e uma mulher abordou do Instituto Embeleze. Perfeito. E ela falou assim pra minha mãe, a gente tá com uma promoção de uns cursos, né? Eu queria que você entrasse dar uma olhadinha. E aí eu falei, mãe, eu quero dar uma olhadinha, eu queria ver, né? Saiu da minha atitude, nem sabia nada. Você se interessou. Eu me interessei. Tá. A mulher ficou sem entender nada, né? Primeiro. Uma criança. Aí eu cheguei lá, eu falei, me interessei aqui no de cabelo, que na época eu queria fazer cabelo e de unha. Mas o de cabelo era pra 15 anos. E a mulher falou assim, na verdade, a faixa etária é 15 anos, mas você tem 9. Caramba! A gente vai conversar pra ver se a gente consegue abrir uma exceção. Então, eu sou, na verdade, a pessoa também, né? A criança, basicamente, que eu fui, mais nova do Instituto Embeleze. Não que teve legal isso, Paula. nenhum Paula outro. super precoce no mundo da beleza, gente. Foi a mais nova, né? E aí você conseguiu fazer o curso? Consegui, eu terminei, né, com 10 anos. Eu cursei esse um ano inteiro e aí eu finalizei. E aí, na minha cabeça, né, eu sempre tive, na verdade, dentro do curso, foi bem complicado, porque as pessoas olhavam assim, eu tô aqui, sei lá, com uns 20, 30 anos e uma criança de 9 anos aí, né? É porque a Paola, até imaginando você com 9 anos, você devia parecer mesmo uma criança, né? Não, uma criança normal. Uma criança normal. Uma criança de 9 tipo, anos. ao invés de estar brincando, eu tava lá fazendo unhas, querendo... E você gostava disso, Paola? Era uma coisa que deixava você feliz? Eu já fazia, assim, a gente brinca, a gente chama de lambuzar, né? Lambuzava, uma criança de 9 anos lambuzava as unhas. Então, quando a mulher falou, imagina, eu queria ir pra área de cabelo. Eu queria fazer cabelo. Meu eu fico Deus. pensando, se eu tivesse cursado cabelo, onde talvez eu estaria hoje? Talvez, não sei, né? Não tem como saber. Mas, enfim. E quando eu fiz as unhas, eu sofri muito também em relação a isso. Porque as pessoas me olhavam com, o que ela tá fazendo aqui? Uhum. Eu não tinha nenhum amigo lá dentro, imagina. Quem queria fazer amizade com uma criança de 9 anos? Então, eu não tinha amigos nenhum. Então, eu ficava sozinha, esperava a minha hora do cafezinho, entrava na aula, prestava muita atenção. E, na época, minha mãe, tipo... É que nem a gente disse, em relação a valor, na época, era muito caro as coisas. Eu então, imagino. Foi mais ou menos uns 700 a R$1.000 o investimento da minha mãe na época. Muito alto. Muito alto. E isso vai fazer 13 anos atrás. Então, foi muito alto o investimento e geralmente as pessoas falam que quando o investimento você ganha as coisas de graça, você tende a não valorizar.
E eu agarrei essa oportunidade e falei, não, eu vou valorizar cada centavo, porque eu sei quanto foi difícil para minha mãe pagar esse curso. E a sua mãe, legal ela acreditar em você com 9 anos, né? Porque geralmente, talvez uma atitude de uma mãe, Paola, pra uma criança falar, eu quero fazer, aqui fazer curso, vamos no shopping brincar. Exatamente. Que legal ela te incentivar acreditou tão nova, né? Desde o início, minha mãe sempre acreditou. E eu fiz, né? Eu passei por vários perrengues assim que eu pensei, não, o que eu tô fazendo aqui? Eu deveria talvez estar brincando, fazendo qualquer outra coisa, e eu tô arrumando responsabilidade pra minha vida, né? Na verdade, eu tenho responsabilidade desde que, assim, eu me conheço por gente, porque a minha irmã, ela tem síndrome. Então, eu já basicamente abandonei a minha infância pra viver junto com a minha irmã, né? Atendimentos, enfim. Então, quando eu procurei ir no mundo das unhas, foi difícil por conta do preconceito inicial. O que ela tá fazendo aqui? Aí, tipo, a gente tinha que compartilhar unhas. Ninguém queria fazer minhas unhas. Uma mulher um dia me cortou, ela quase chorou. De certo, pensou que eu ia processar ela. Não sei o que ela pensou. Ela quase chorou ali porque ela cortou minhas unhas. Eu falei, não, de boa, tô aqui pra aprender, como todo mundo, né? E assim foi. Eu saí de lá. Você saiu do curso e você já começou a trabalhar como manicure? Então, eu saí de lá achando que eu ia ganhar a vida num salão, né, de beleza. E eu entrei, né, a gente conversou, tudo mais. E nesse salão de beleza foi o pior pesadelo da minha vida. Mas você era menor de idade, era novinha. Menor de idade, eu trabalhava frio, não tinha como trabalhar. É que nem minha mãe, assim, ela deu a oportunidade pra mim e as pessoas dizem, ai, trabalho isso, trabalho aquilo, uma criança. Eu não acho nada a ver isso. Eu acho que todo mundo tem que ter a mesma oportunidade, sabe? Eu sei que por lei não pode, mas a gente não pode Mas por lei não pode tanta coisa, né, Paula? Não dá pra julgar, porque eu fico pensando, talvez o que seria de mim hoje, né? Se você não tivesse começado, né, com aquela idade. E lá no salão foi o maior da humilhação. Eu estudava na época, né? Então, eu estudava ia te perguntar de manhã. Agora dos estudos. Você nunca parou de estudar pela profissão? Nunca. Você sempre conciliou as duas coisas? Nessa época que eu era manicure, eu estudava no ensino normal ali, né? Então, eu estudava de manhã. E aí, eu saía, eu já comia na escola pra chegar em casa, catar minha maletinha e ir pro salão. Então, eu só saía do salão, no caso, meio-dia eu entrava, eu saía às 10 horas da noite. Direto. Trabalhava como uma pessoa normal. Sim, como uma adulta. Como uma adulta. Pra receber R$100 no mês. No mês? No mês. Era ridículo. Independente do número de clientes que você atendesse. R$100. Porque a mulher me passava a perna. Só que aí eu já comecei a ter as minhas próprias responsabilidades. Eu não queria chegar pra minha mãe e dizer assim, mãe, estão me passando a perna. Né? Resolve meus problemas. Me ajuda. Não, eu comecei a resolver meus próprios problemas porque a partir do momento que eu quis começar a trabalhar, eu entendia que eu tinha que resolver meus problemas. Então eu cheguei e falei, não quero mais ir no salão, quero trabalhar por conta. Não devo satisfação, só não quero mais trabalhar no salão. E aí eu comecei, minha mãe levava, né, nos meus atendimentos presencial. Pegava minha maletinha e ia de casa em casa atendendo o cliente. Caramba, e sua mãe com você te levando? Minha mãe me levando. E ela ficava conversando com a cliente. E eu fazendo as unhas. Né? Era isso. Gente, que mãe, oh. Que mãe. Que mãe. E aí, como eu era muito nova, né? Então, não tinha como eu ficar fazendo um pé de uma pessoa que é em cima de mim. Por isso que minha coluna hoje, coitada, chora. E aí, minha mãe falou, tá. Ela tinha, naquela época, tinha um instituto que eles davam cursos de graça, né? E ela foi fazer um curso de manicure lá. Algumas cidades têm ainda, Algumas cidades Perfeito. têm. E ela foi cursar esse curso de manicure e pedicure. Então, a gente se dividiu. Depois que ela fez, que ela se formou, ela fazia... então a sua mãe se inspirou em você para fazer o curso dela. Exatamente. Porque ela viu que era difícil eu fazer os pés. Então, ela falou, eu já sou uma pessoa com alta, né? Com estatura. Adulta, eu vou fazer os pés e você vai fazer mãos. Caramba. Porque eu sempre tive dificuldade com os pés. É muito pequenininho para pegar os dedos, então não gosto. Então, eu sempre gostei das mãos. E aí ela fazia os pés e você as mãos. Isso. E a gente foi caminhando junto aí foi 6, 7 anos de profissão juntos. Em que momento você conheceu o universo de alongamento? No momento em que eu tava procurando na OLX, porque eu comecei a escutar sobre alongamentos, mas eu não sabia o que era, né? Porque na época não dava pra saber o que era. Não era tão comum, né? Não era comum. Alongamento de quê? Aí eu olhava na OLX, olhava nos classificados do Facebook. E lá eu via gente postando unhas, né? Unhas que era curta e depois ficava grande. E mas essa unha tá feia. Não é bonito, né? Não é bonito. Eu falei, eu vou comprar as coisas na cara e na coragem e vou começar a fazer em mim. Porque eu queria pra mim fazer, eu não queria fazer pros outros. Entendi. Era uma coisa que você comentou que sua unha era ruída, né? A minha unha era ruída? Sempre foi ruída. E você queria deixar bonita. É porque eu tenho ansiedade, então tudo que eu fico cutucando as unhas.
E aí eu roía sempre as minhas unhas. E eu falei, não, eu vou comprar as coisas e eu vou aprender a fazer em mim. Só que começar com produto ruim não dá certo. Mas eu fui na cara e na coragem. Depois eu vi que dava para transformar. E eu comecei a transformar em unhas de clientes também. Mas era 1 milhão de problemas. Você não conseguiu fazer curso nenhum? Não, só na cara e na coragem. Caramba. Porque pegou não alguns tinha tutoriais, curso, né? Entendi. Porque pra mim, me deslocar da minha cidade, porque a minha cidade não tem aeroporto, tem ônibus, mas assim, tudo era muito caro. E eu ainda era menor de idade. Ah, você entrou nesse mundo do alongamento Sim, antes de eu completar tinha 18 anos? por volta de 15, 16 anos. Nossa, você pegou uma época que era o começo do começo mesmo. E ali, aí eu comecei a estudar à tarde. Aí o que que eu fazia? Eu Nossa. fazia alongamentos de manhã, picava à tarde pra ir pra escola. E aí, quando eu chegava, descia do meu ônibus, né, pra poder chegar em casa, eu já deixava tudo bonitinho, a cliente já tava me esperando. Você atendia mais uma. Atendia mais uma. Então, eu conseguia atender 2 clientes no dia ali. E aí, eu ia Ótimo. dormir por volta de mais ou menos 11 horas da noite. Eu deveria, na verdade, dormir, né? Porque eu já tinha terminado o alongamento. Mas daí eu treinava. Então, eu treinava à madrugada. Em você? Em mim. Em mim, na minha mãe, no meu marido, né? Eu treinava onde dava. E assim, por isso que eu falo que não tem desculpas. Hoje a gente tá muito evoluído. Não tem desculpas pra você entrar, eu não sei fazer. É muito caro. Não, hoje tem pra todos os preços, tem pra todos os gostos. Isso é verdade. Não tem. E agora um pouquinho sobre a vida da Paola. A Paola é filha única, a Paola tem irmãos. Eu tenho irmã. Eu tenho uma irmã que ela tem síndrome de Down. Ela é mais nova ou mais velha que Ela você? é mais velha. Ela Mais tem velha. 26 anos. E ela vive com a sua mãe. Ela vive com minha mãe. E a sua mãe é casada? Minha mãe é solteira. 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 E você é casada? Eu sou casada. Quanto tempo de casada, Paola? 2 anos de casado e a gente tá 5 anos juntos. Então, na verdade, são 7 anos juntos, Nossa. 5 de namoro e 2 de casados. Que legal, foi seu primeiro namorado, basicamente. É. Que legal, Paola. E você pretende ter filhos? Agora, Não, mas, por agora. mas eu acho que a gente conversa para um futuro próximo, talvez, ter um filho. É uma responsabilidade bem grande, né? Aí você tem tempo pra pensar nisso. Tempo, tem E bastante. você tem cachorro, gato, algum animal? Tenho 2 bulldogs. Ai, que delícia. Terríveis. Mas é uma delícia, porque anima a casa, né? Ai, nossa, eu não vejo mais minha vida sem elas. Não vejo. E em algum momento, Paola, desde que você começou, você desistiu de unhas e tentou outro negócio ou não? Nunca. Desde que você começou, você foi e vive de unha. Eu vivo de unha. Que legal isso. Pra Que mim nunca diferente. teve. Assim, claro que desistir sempre passou pela cabeça, né? Eu sempre colocar, eu sou muito nova, as pessoas não vão me dar oportunidade, eu isso, eu aquilo. E eu falei, não, eu vou fazer dar certo. Se não der certo, eu vou fazer dar certo. Tem que dar Não tem plano B. Eu não tenho uma segunda opção. tem. Essa é a minha opção. É porque, que nem eu falo, né? Eu conquistei o meu primeiro milhão antes dos meus 18 anos. Você já imaginou que isso aconteceria na sua vida, Nunca. Paola? Por isso que eu não tenho uma prospecção para daqui uns anos. Porque na minha vida aconteceu, por mais que tudo foi muito difícil, as Rápido. coisas boas foram rápidas. Entendi. Então, do nada, eu tava contando moeda, E de repente já tava... eu tava com 1 milhão na conta. Era Que tipo legal. isso, entendeu? Claro que foi muito difícil. Sim, ninguém né? tá falando... Foi entendi. muito difícil, mas no sentido assim que foi muito rápido, eu não esperava, porque a gente começou tudo por eu gostar muito. Eu sempre amei unhas, né? Eu faço tudo com muito amor e carinho, né? E até por isso que hoje eu sempre trago ensino acessível, capricho muito no meu YouTube para dar essa acessibilidade para quem não tem às vezes condição financeira, mas quer viver de unhas, né? E você teve um apoio fundamental da sua mãe no começo, quando você decidiu que você queria fazer unha e queria viver disso. Imagina. Isso é um diferencial, Paola, de muitas pessoas que a gente recebe aqui no podcast. Porque a grande maioria, você vai virar manicure? Não, manicure não, escolhe outro curso. Pai não apoia, mãe não apoia, marido não apoia. E você teve, né, essa rede de apoio para esse começo. Eu Que tive legal. da minha mãe, né, no início, e depois que eu migrei para os alongamentos, eu tive muito apoio do meu marido. Que aí me ajudava em tudo, dava as unhas e A gente até brincou que alguns produtos queimavam e ele falou que ele sentia na pele isso. Coitado, porque tinha que testar nele, né? E, Paola, quais desafios foram os mais difíceis que você julga no seu começo, da sua jornada? Além da pouca idade, né? Porque isso não dá nem pra gente mensurar. Mas teve alguma coisa que você teve? Ai, Natália, a técnica era difícil pra mim, conseguir cliente, as clientes me respeitarem por conta da idade. Eu acho que, na verdade, pra mim foi tudo. Foi tudo. Porque é muito Tudo, junto, tudo. né? Tudo, porque era pouca idade, era não ter condição financeira, porque na época ali eu não tinha, então eu pedia emprestado o cartão da minha mãe, falava, mãe, parcela ali em 3 vezes pra mim,
Aí o que eu fazia? Eu fazia um atendimento e já dava o valor das Daquela 3. parcela. Das 3, eu dava direto. Entendi. Porque daí era difícil o cliente, era difícil tudo, né? Era difícil você imaginar fazendo um alongamento sem Você saber lembra como quanto você fazer. cobrava, Paola? Um pé em mão, como você era manicure tradicional? Era mais ou menos, o pé em mão, acho que dava R$ 20 a mão, 20 o pé. É R$ 40. Só que assim, era difícil, né? Que nem eu falo. Hoje dá pra você fazer pé em mão, assim, e cobrar um valor a mais, se você tem um diferencial, claro. Mas na época sempre foi muito difícil. As pessoas, o que eu vou fazer? Eu faço em casa, eu compro um esmalte. Já vinha dali enraizado o preconceito com a manicure. Sim. Você não sabe fazer unha, você isso, você aquilo. Então a gente tinha que se especializar e demonstrar nas atitudes o quanto a gente era boa. O seu potencial, né? O potencial. E que nem as pessoas julgavam muito. Você não vai fazer faculdade? A gente escuta muito isso aqui. Muito. Até hoje devem falar, até pela sua idade, né? Não, com certeza. Não vai fazer faculdade? Eu faço faculdade todos os dias. Porque unha é uma faculdade. É isso aí. Isso é infinito. Ainda é um diferencial da faculdade. Eu nunca paro de estudar. Então, em faculdade tem prazo para terminar. Sim. Eu não tenho prazo. Então, enquanto Eterno, eu estiver né? nessa profissão, é eterno. E diante dessas dificuldades, o que te mantinha motivada, Paola, a não desistir? A vontade, tipo, a vontade de entender assim, pô, eu gosto de fazer unhas, será que é só isso? Eu vou continuar pra ver no que isso vai dar. Era, eu acho que um amor e uma vontade e uma sede de fazer acontecer. Porque eu morava... E você sempre foi assim, Paola? Porque você é muito nova. E aí você tem esse instinto que dá pra ver até no jeito que você fala, no jeito que você olha, como você se comporta. Você sempre teve essa coisa mais madura, mais precoce? Eu sou uma pessoa muito ambiciosa. Pra mim, assim, se eu quero, eu dou um jeito de conseguir. E sempre desde novinha? Sempre, É desde que eu novinha. falo desde novinha, mas... Eu já falo assim, Desde naquela criança, época, porque já passou um tempo, já tô ficando velha, né? Já tá na hora de me aposentar, já tem muito tempo de profissão. Mas assim, eu sempre fui assim, em tudo. Tudo que, pra mim, nunca teve, você não consegue. Se eu quero, se eu realmente quero, eu vou dar um jeito. Então, se eu quiser estar aqui, eu vou dar um jeito. Se eu quiser estar depois de amanhã em outro lugar, eu vou dar um jeito. Pra mim, não tem desculpa. Eu dou um jeito, porque é o que eu quero. Perfeito. Então... Que legal. E eu queria te perguntar sobre a insegurança em mesa. A gente vê que muitas pessoas estão começando agora, um dos maiores problemas que elas têm é a insegurança na mesa, técnica. Como era pra você novinha? Difícil. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque hoje a gente vendo o seu trabalho, ninguém imagina como foi o começo. Acha que foi de um dia pra noite. Exatamente. Nossa, ela é super habilidosa, ela nasceu pra isso. É dom. Como eu falei, eu aprendi muitas coisas que eu aprendi, né? Foi no YouTube, depois que começou, né, a ir ao YouTube. Então, eu fazia anotações numa folhinha de papel. Na época, meu marido me deu uma mesa, então ela tinha uma gaveta, eu colocava esse papel dentro da mesa, assim, com passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3. Pra mim não me esquecer, porque era a famosa decoreba. Eu não tinha aprendido, eu só tava seguindo um passo. Sim, um processo, né? Um processo. Então, eu abria minha mesa disfarçadamente, dava uma bisbilhotada, fecha e segue o fluxo. Faz a unha da cliente. Né? Disfarçar, vou pegar uma presilha aqui, vou pegar um gel, já deixava o gel dentro da mesa pra dar uma olhadinha no papel. Pra você ter essa chance de abrir a gaveta. Isso, porque eu nunca quis passar insegurança pra minha cliente. A cliente, com certeza, ela via que eu não sabia fazer pelas unhas. Tava Pelo na cara, resultado. Tava na cara que eu não sabia fazer. Mas eu sempre tentei não transparecer pra cliente que eu tô nervosa, eu não sei o que eu tô fazendo. Por mais que eu realmente não sabia o que eu tava fazendo, eu tava só seguindo um passo, eu fingia que tava tudo bem. E elas confiavam, Paola, de deixar com uma menina de 15 anos, por exemplo, fazer um alongamento na unha delas? Confiavam. Pior que então, confiavam. realmente, você passava confiança, Paola. Você conseguia atingir o seu objetivo, porque... Ninguém ia deixar, Exatamente. Né? Claro que as pessoas, às vezes, julgavam. É que, na maioria das vezes, eu acredito que, assim, quando você consegue uma imagem e quando você tem essa calma, consegue transparecer, tá calmo, tá tranquilo, a cliente, ela nem se importa com a tua idade, sabe? A não ser que você fale. Ela fala, nossa, sério que você só tem 15 anos? Sabe? Se não, tava tudo bem pra ela. E tem uma vantagem daquela época. Eram poucas as referências para comparar o seu trabalho, né? Não é igual hoje, que ela traz uma foto e fala, Paola, eu quero essa... Um exemplo, eu quero essa mão aqui. Nossa. É diferente, né? Mas eu tinha uma cliente que, com certeza, se ela assistir, ela vai se identificar. Eu odiava decoração, assim. Tipo, não era muito de decoração.
Só que aí chegou uma época que eu achava que só fazer unhas naturais não ia me trazer dinheiro. Então eu comecei a ir para uma francesa reversa. E aí eu pegava ela, porque ela gostava muito de decoração. Então vamos exagerar, vamos caprichar na decoração aqui. Coitada, eu vivia com as unhas assim. Nossa, meu Deus. Essa cliente você nunca vai esquecer, né, Paula? Nunca. Até esses dias eu conversei com ela e ela até falou: Ah, eu lembro que você que me ensinou a gostar de decoração. Mas eu não gostava de decoração, eu só achava que era isso que talvez me daria mais dinheiro. Então eu fui fazendo as decorações, fui fazendo as unhas, mas era muito difícil passar sem segurança para cliente, Imagino. sabe? Eu tremia assim, mas tentava dar uma respirada e fingir que tava tudo bem. Eu imagino. Ainda mais pela pouca idade na época. Pela pouca idade. E, Paola, dentro dessa jornada de começo, como que foi esse processo de preconceito, de ser desvalorizada? Porque, assim, você ainda tinha um agravante, que era a pouca idade. Foi difícil por vários empecilhos, né? Por exemplo, se eu quisesse fazer uma parceria, eu tentei parcerias com várias marcas na época, porque o que que acontece? Eu queria economizar porque eu não tinha dinheiro para investir. Tá. Então eu falava, vou tentar fazer parceria, vou divulgar o meu trabalho e eu vou ganhar os produtos, né? Pelo menos isso eu me livro da despesa. Pelo menos isso vai me ajudar. Mas ninguém acreditou em mim. Mas eu pensei, eu não vou desistir por conta disso. E claro que hoje as coisas mudam. Mudam. Bastante. E aí eu lembro lá de trás. Então, assim. Mas você acha que eles não acreditavam pela sua idade? Não, eu acho que eles não acreditavam por conta de um perfil menor, porque hoje, pra você. Entendi. Pra você hoje ser uma top, ou pra você talvez ir pra algum lugar, você tem que ter número de seguidor, você tem que ter uma unha muito top, você tem que estar numa autoridade. Sendo que eu sei que tem muitas profissionais que não têm um perfil grande e que são muito boas. Isso é o que mais tem, inclusive. E às vezes eu olho a unha de uma profissional, tem 3 mil seguidores, por isso que eu comecei um perfil do zero. Eu tinha um perfil muito grande, tinha um perfil de 150 mil pessoas, né? Que foi desde o meu começo. Eu falei, eu vou cancelar esse e vou começar um do zero, pra mostrar para as pessoas que elas também podem... Conseguem. Que elas também, elas merecem isso. Então, as pessoas sempre falavam, os perfis grandes, isso e aquilo. Agora ninguém pode me comparar mais com um perfil grande, eu sou um perfil pequeno. Não sou mais igual a todo mundo. Entendi. Entendeu? E uma coisa que você ponderou, que você tem toda a razão e faz sentido, tem muita gente que não tem esse número de seguidores e tem um trabalho melhor do que uma galerinha aí que tem um monte de seguidor e você vê que de técnica... Não tem nada. Tem pouquíssimo a agregar, né? É bem complicado falar a respeito do nosso mercado, porque aí a gente entrou as profissionais e os influencers. Boa! Os TikTokzinhos. Aí o que que acontece? Eles vão lá, vou fazer uma unha de garrafa PET. Olha que legal. Entendi. Aí ensina as pessoas a falar besteira, daí você vai lá criticar. Não é bem criticar, mas você vai defender a tua técnica, porque tá errado. Colar é uma coisa que você nem sabe numa unha natural, com cola, que nem e é outra, cola pra isso não unha. se sustenta a longo prazo. Vamos jogar bem limpo, né? Isso é algo, é um momento. Mas aí tem uma grande questão que eu fico bem revoltada. Conteúdo de valor não viraliza. Conteúdo tosco, assim, viraliza. E isso que é indignante, porque você tem um conteúdo muito bom. Olha o tempo que você se dedica, né? Muito. Meu, a gente é criador de conteúdo, a gente se dedica muito. Mas o nome já diz, né? Criador de conteúdo. Entendeu? É muita coisa. É um bastidor, é gravação. E você, estando bem ou não, você tem que gravar. Isso aí. Então, você faz, você dá tudo, você dedica a tua vida em prol disso e às vezes você não tem o reconhecimento. Isso é legal você ter ponderado. A gente nunca entrou nessa, né? Acho que as pessoas têm até um pouco de medo dessa polêmica, né? De entrar nessa. Eu não tenho. Mas que bom, é um posicionamento, né? A maneira como você pensa. E a gente não consegue esconder o que a gente é há muito tempo, né? Ainda mais você que tá tanto tempo trabalhando, super ativa em rede social, não tem como. Eu passei por tudo, né? Por todos. Eu sei como fazer captação de cliente, coisa que quando eu comecei eu não sabia. Hoje eu sei tudo em relação a unhas que na época eu não sabia. Então eu comecei na cara e coragem. Hoje é bem diferente, né? E que nem eu falei, eu tento hoje conversar com as pessoas a respeito de mentalidade. Porque você pegar um produto e falar, esse produto é bom, ela não vai entender, ela só vai achar que é um gasto de dinheiro. Sim. Então você tem que trabalhar a mentalidade da pessoa para ela falar, não, eu tenho a mentalidade fortalecida e eu sei que esse produto vai ser benéfico para mim e eu vou investir nele. Entendi. E hoje você atende em mesa ainda ou você parou? Hoje não. Hoje meus atendimentos, ele é fechado para o público, né? Porque eu não consigo conciliar mais o online, né? Pela grade de alunas. Mas aos poucos eu tô tentando retornar, porque é uma coisa que eu gosto muito. Atendimento em mesa. Atendimento em mesa. O que você mais gosta dessa parte do atendimento em mesa, Paola? Transformação.
Eu gosto da cliente chegar, ai, minha unha tá tão feia, e no final ela dizer, nossa, é minha unha, eu nasci com ela. Perfeito. Eu escutava muito isso quando eu fazia atendimento em mesa, e isso me dava mais um gás, assim, uma motivação, era a minha felicidade. Dava vontade de pegar o dinheiro da cliente e falar, pega de volta, sabe? Mas eu preciso eu adoro, dele, sim. então... E qual que é a parte mais chatinha, na sua opinião, do atendimento? Ou a que você não gosta? Cliente que não entende e quer se meter. No seu trabalho, na técnica. Meu trabalho. Mas você jura que elas tentam? Porque eu fico imaginando, elas não sabem nada. Tentam. Assim, Às vezes não sabem nada no sentido de técnica, de que produto usar, elas não têm conhecimento. Eu sempre, eu falo para as minhas alunas que sempre que eu comecei os meus atendimentos, eu gostava de ser transparente para minha cliente. Eu falava, vou passar esse produto agora na sua unha. Isso é um diferencial. Porque esse produto, ele faz tal coisa. Eu não me importava, as pessoas falavam, mas Paola, ela vai sair dali fazendo unha, que já aconteceu muito, né? Eu não me importava, porque ninguém faz como eu faço. Pode fazer por dinheiro, mas por amor a pessoa não vai fazer, entendeu? E eu nunca trabalhei por dinheiro, sempre trabalhei com amor, com carinho, e o dinheiro foi consequência. Que legal. E é isso que eu ensino para as pessoas, que dinheiro ele vai ser a consequência do teu trabalho bem feito. E teve algum momento, Paola, que você chegou a pensar em desistir da profissão? Meu Deus, várias. Por quais motivos? Por várias. Uma, porque eu achava que talvez eu não tinha capacidade suficiente por conta de pouca idade. Então, eu não poderia... se você me convidasse para ir num evento tendo 12 anos de idade, como é que eu ia? É difícil, você tem toda razão. Não tinha. Eu tinha medo de falar a minha idade para as pessoas, porque eu achava que as pessoas iriam me julgar. Hoje eu não tenho. Então, quer julgar, julga à vontade. Mas não tenho mais isso, porque hoje eu consegui coisas que tem pessoas que lutam a vida inteira e não conseguem. Né? E aí eu falo, com as minhas unhas me levaram a esse nível. Que, inclusive, eu queria te perguntar, você já imaginou, alguma vez na sua vida, que você chegaria, através das unhas, aonde você chegou hoje? Nunca. Eu acho que é algo que você nunca nem planejou, né? Não. Porque às vezes a gente começa alguma coisa, a gente fala, quando eu chegar aqui, zerei a vida, pra mim tá bom, alcancei. Eu acho que você nunca teve nem isso como patamar, né? Porque na verdade, o meu marido, ele trabalhava numa empresa, lá ele foi humilhado também, e ele falou, não quero mais isso pra mim. Então, os dois passaram por situações de dizer, eu não trabalho mais pros outros. Eu quero ter meu negócio. Eu quero ter meu negócio. E ele que te incentivou nisso? Ele que me levou pro online, porque eu entrei fazer unhas, né, os alongamentos, e ele também começou com essa divulgação como afiliado de outros treinamentos, que ali começou o online. E aí, ele, tipo assim, tinha cursos que não davam suporte, que era muito ruim, os conteúdos não eram bons. E ele olhou pra mim, assim, um dia atendendo e falou, Paola, você tem tanto talento, né? Vamos fazer um curso online. Eu olhei pra ele e falei, tu tá ficando maluco. Não é possível que você vai fazer um online. Eu não sabia nada. Câmera, eu tinha pavor de câmera. E foi, assim, uma discussão para poder fazer um curso online, porque a gente não tinha estrutura. Não sabe nem por onde começar, né? Não, a gente não tinha microfone. Eu não tinha uma luva decente, então era aquelas luvas transparentes, quando tinha luva, né? Então, a gente gravava com tripé em cima de balde de margarina. Mentira. Sabe aqueles baldes assim? Sim, grandão. Só não tinha margarina, mas era o balde. Vazio. Aí uma vez quebrou o suporte da nossa câmera, onde engatava a câmera. Aí a gente foi lá e colocou com Durapox. Meu Deus. Era o que a gente tinha. Por isso que eu falo, a gente começou uma empresa do 0 a 1 milhão. A 1 milhão. Tá bem mais, né? Mas, digamos ali, com a cara e a coragem. Na pura vontade de fazer dar certo. Ele não queria mais, né? Trabalhar para os outros. Então, ele viu um potencial em mim e falou, a gente vai fazer isso. Até porque muitas pessoas dizem, eu não consigo trabalhar com meu marido. Eu consigo tranquilamente, a gente se dá super bem. Então, a gente começou no online por conta da vontade dele também de crescer. Por isso que às vezes... E desde o primeiro deu certo, Paola? Desde o primeiro. Eu ia te perguntar isso. Isso que é engraçado. Porque é um negócio novo que você não sabia, não dominava e... Mas eu acredito que deu tão certo porque a gente entrou na hora certa. A gente tava conversando sobre isso. Não tinha cursos online, então a gente entrou na hora certa. Por isso que deu tão certo. Hoje é muito complicado as pessoas entrarem. Muito, né? Mudou muito. E eu queria te perguntar, sem modéstia, o que você acha que foi o fator mais importante que fez você conseguir chegar onde você chegou? Eu vou dizer bem sincero, acho que eu já repeti várias vezes. Amor. Amor pelo que você faz. Porque não tem como você começar por dinheiro. Porque o dinheiro, ele não vem do dia pra noite. E aí você vem por conta de dinheiro, você vai se frustrar. E aí você vai desistir da profissão. Cria muita expectativa, né? Cria muita expectativa. Então você tem que amar o que você faz. E claro, né? Não entrar com uma projeção assim de renda extra. Entra com a cara e a coragem também, tendo conhecimento ou não, para fazer acontecer. Não tem um plano B. É fazer isso acontecer.
né? Eu fiz isso acontecer porque eu tinha muito amor e eu gostava muito de fazer unhas. Eu até falei pra ele quando a gente tava vindo, que quando eu era menor, né, até na época de escola, eu gostava de ensinar as pessoas. E eu achava que eu ia ser professora de ensino fundamental, de ensino médio. Então, eu já tinha alguma coisa ali que eu não sabia. Muito legal isso. E quando eu entrei, eu pensei que eu também nunca ia ser instrutora. E ele que me levou e falou, você vai ser na marra. E como foi isso, Paola? Você fez uma apostila, você mesma? Em relação ao curso? A criar esse curso online, porque assim, a gente vê que muita gente tem essa dificuldade, né, de dar o próximo passo. Ela é uma excelente nail designer, ela atende mesmo, ela tem agenda cheia, mas ela tem essa dificuldade de virar instrutora. Você simplesmente foi. Simplesmente foi. Por isso que eu não tive uma projeção, eu não consigo ter, porque foi assim, se você for ver o processo detalhadamente, foi tudo muito difícil. Mas se você for olhar, foi muito rápido. Em tempo, né? Num dia eu tava contando moeda, no outro dia eu falei, eu chacoalhava a mochila da escola. A gente até fez um lançamento e que o tema foi 5 centavos, porque a gente tava com vontade de tomar um refrigerante. E a gente chacoalhava a mochila e a gente tinha R$1,95. E a mini coca era R$2. E a gente não tinha 5 centavos. E a gente não pôde tomar mini coca. E aquilo que a gente falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa da vida, não pode ficar vivendo nessa miséria, né? Claro que a gente tinha os nossos pais, mas a gente não queria recorrer a eles. Eu sempre levei isso pra minha vida. A vida da minha mãe é dela, ela me criou no mundo, não é pra depender dela. É pra eu me virar sozinha. Claro que qualquer aporte, né, ela estava ali pra me ajudar. Mas eu sempre quis me virar sozinha. Nunca quis de ajuda de ninguém. Tentei isso a minha vida inteira. E aí você saiu de contar moedas para mais de 1 milhão. Que legal, Paula, que diferente isso. Bem diferente, né? E qual que é a sensação de ser uma instrutora? Hoje, de formar milhares de pessoas. Hoje é um dever cumprido, de uma certa forma. Claro que não acaba por aqui, né? Eu sempre falo que ainda tem muita coisa, eu ainda quero muito ir para o presencial, tem curso presencial, quero ir para as palestras, né? Claro que isso tudo aos poucos, por conta da minha grade de alunas, que não dá para tirar dali. Mas é uma ideia que eu tenho, né? E eu acho que ajudar mulheres, ajudar pessoas a conseguir o que eu consegui é algo muito satisfatório. Na verdade, não tem como descrever. É uma satisfação, um prazer muito grande. Você recebe uma aluna falando, ai, Paola, graças a você, isso e aquilo. Eu falo, não é graças a mim. A vida da pessoa muda, né, Paola? É graças a você, entende? É o seu potencial. E você tem algum apelido carinhoso que você trata suas alunas? Tem algum bordão que vocês usam entre vocês? A gente chama sempre de meu amor. Eu sempre falo meu amor. Porque é muita gente, né? A Paola vai ficar doida. Eu fico imaginando. Oi, meu amor. É sempre que legal isso. E ainda falando do mundo das unhas, Paola, e esse contato que você tem com milhares de meninas, de pessoas, você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito? Desse processo? Ou de algo que você pulou uma etapa, algo que você faria diferente? Ou você faria exatamente a mesma história? Eu faria tudo igual. Até engraçado, porque a gente entrou esses dias em uma conversa com uns amigos nossos em relação a isso. E eles perguntaram, eu mudaria isso, eu mudaria aquilo. Eu falei, não mudaria nada. Porque quando a gente passa por esses processos, é para gerar aprendizado. Se eu pular, o que é que eu vou ter aprendido? Para chegar onde eu cheguei hoje, para ter o nível de maturidade que eu tenho, eu tive que passar por isso. E olha onde você tá aos 20 anos, né? Aos 20 anos, Olha onde você bem tá fora aos da 20 curva. anos. Totalmente, é uma exceção, né? É uma exceção. Que bom, parabéns. Obrigada. E agora falando da Paola, como que é a rotina da Paola? A rotina da Paola. A rotina da Paola é tentar ser fitness no momento, porque a vida não tá fácil. Então, por conta dos problemas que eu adquiri, assim, claro, desde o começo trabalhando, eu tava em desenvolvimento. Então, eu tenho um pequeno desvio de coluna. Por esse lado, quem começa hoje tão novo, é bom você investir numa cadeira ergonômica, uma cadeira boa, né? Uma mesa já... Se preparar, né? Eu não tinha nem mesa. Para começo de conversa, antes de eu ganhar uma mesa, eu atendia na mesa de comida mesmo, de jantar. Mesa da cozinha, na né? mesa da sala. Cozinha. Então, imagina, não tem estrutura nenhuma aquilo ali. Né? Então, nem altura apropriada para um atendimento tem. Nada. Sentar numa cadeira de janta. Então, as pessoas só jantavam, almoçavam depois que eu terminava o meu atendimento. Senão, ninguém jantava. Então, assim, hoje eu tô tentando cuidar da minha saúde, que por muito tempo eu não cuidei, né? Então, depois da vacinação do Covid, acabei ficando com umas pequenas sequelas de respiração. Hoje minha respiração não é mais a mesma, né? Muita gente teve, né?
Muitas pessoas pegaram quando pegou o Covid. É. Eu não peguei. Foi uma reação da vacina mesmo. Da vacina, entendi. Da vacina. E hoje eu cuido da minha rotina, eu cuido das minhas redes sociais, né? A gente sempre tenta buscar trazer conteúdos de qualidade, porque falta muito conteúdo. E você faz tudo isso sozinha, Paola? Não, eu tenho ajuda dele. Muitas das partes eu faço, mas toda a parte de edição, toda a parte que eu preciso de gravação, ele me ajuda em tudo. Ele é da parte criativa. Hoje, né, depois do que a gente fez a diminuição da carga, assim, de alunas, a gente fez a demissão de funcionários, né? A gente tinha várias salas comerciais, a gente também fez demissão de funcionários, porque já não fazia mais sentido, eu conseguia dar conta de tudo isso, né? Mas, assim, hoje é bem tranquilo. Eu acho que hoje o meu maior foco é realmente trazer mais conteúdos de qualidade e cuidar da minha saúde. É só, porque eu acho que sem a nossa saúde a gente não tem nada. Então não dá pra só trabalhar, tem que cuidar da saúde. E você consegue conciliar bem, Paola, essa vida profissional com a vida pessoal, trabalhando junto com o marido? Consigo. Consegue? Consigo. E meio que full, né? Porque não tem mais essa divisão, meio-dia, não vamos falar mais de trabalho, vamos comer. Eu não consigo fazer isso. Não dá. Eu brinco que até o Vinícius, meu irmão, a gente trabalha junto. E às vezes a gente viaja. E aí eu acho que eu fico até com dó, porque a gente só conversa disso. Aí eu acho que as pessoas em volta devem falar, gente, né? Mas eu não consigo separar. Ai, gente, agora é férias. Não vamos falar da Nath. Não tem como. A gente até fala assim que às vezes a gente não queria ser tão ambiciosos. Porque aonde a gente chegou, eu não precisaria mais disso. Se eu quisesse, eu não precisaria estar trabalhando. Por isso que eu falo, eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por amor. Né? Então, tudo isso vai sendo consequência. Mas é muito complicado, porque a gente não tem 24 horas por dia trabalhando, porque a gente não tem carga horária de trabalho. Isso que eu ia falar. Com rede social, não tem carga horária. Hora. Tem gente que manda mensagem pra mim meia-noite, e daí manda lá, tu não vai responder? Porque às vezes eu respondo meia-noite e às vezes eu não quero responder meia-noite. Sim. Entendeu? Então a gente não tem. É final de semana, a gente conversa de trabalho, a gente sempre tá buscando melhorias. Vamos fazer um quadro novo, vamos fazer alguma coisa nova no YouTube. A gente nunca para de falar de trabalho. E a sua mãe? Que sensação que ela tem de ver você assim, a mãe dele, a mãe do seu marido? Porque deve ser um orgulho fora do comum, né? Você olhar pro seu filho. Eu tenho um filho de 3 anos. E se eu olhar pro meu filho com 20 anos, ele tivesse a desenvoltura, esse jeito, eu tô me sentindo até uma velha. Eu acho que eu ia olhar e falar, cara, deu certo, eu fiz minha parte. Eu acho que por parte, assim, da minha mãe, ela sente muito orgulho, né? Porque as pessoas perguntavam pra minha mãe, a tua filha não vai fazer faculdade? A minha filha passou pra tal. E eu dizia pra ela, não vou fazer faculdade, mas eu vou te dar muito orgulho. Eu dizia isso pra ela. E com certeza hoje, na verdade, minha mãe, ela é assim, uma parceira. Se eu falar, mãe, você vai agora daqui de Santa Catarina pra São Paulo, ela vai, ela larga tudo que ela tá fazendo. Que delícia. Então ela sempre foi. Por parte da família do meu marido, já é um pouco complicado. Porque aí ele entrou na parte de marketing, eles não apoiaram. E eles ainda têm aquela sensação que talvez foi sorte. Talvez alguma coisa assim. Vocês deram sorte. Entendi. Eles não viam que ele não acordava... Não vem esse esforço, não vem eles não viam que ele acordava às 5 horas da manhã pra trabalhar, enfim. Quanto você cobrava no começo de alongamento? É uma dúvida, é uma curiosidade que elas adoram saber. Quanto você cobrava quando você atendia e quando você, no ápice do seu atendimento, qual era o preço do alongamento? Quando eu comecei, eu cobrava mais ou menos uns R$80 pra fazer já. Bom preço. Um bom preço, pra assim. época. Pra época, uns R$80. Isso, assim, não é porque eu já dava esmaltação e cutilagem junto. Não é. Tava mais baratinho. Não era. Mas eu fui fazendo as minhas clientes. Quando eu parei de fazer os meus atendimentos, eu estava cobrando R$180 pra fazer as aplicações. E eu embutia tudo, né? Como dá pra fazer separado, eu gostava de embutir. E cobrar tudo. um preço só. Se a cliente pintasse ou não, pra mim era indiferente, era aquele preço. E a decisão de parar foi fácil, Paola? Ela também foi uma consequência. Foi uma consequência de dizer eu não estou conseguindo dar conta de tudo e para não ficar louco, digamos assim, a gente tem que focar no focar. Mas não foi fácil, porque você está acostumado todos os dias com o cliente e depois não ter mais. Era bem difícil. Paola, você se recorda na época de atendimento em mesa, o mês que você mais faturou? Finais de ano. Sempre dezembro, né? Sempre dezembro. Porque ali, né, no decorrer, a gente sempre fala, a gente precisa que o nosso cliente tenha dinheiro, que ele esteja ganhando bem pra gente ganhar bem. Então, tinha cliente que fazia alongamento uma vez, depois comprometia, né, o financeiro, não conseguia mais vir. Ou às vezes vinha só pra fazer pra um casamento, depois arrancava tudo. No dente. No dente, dizia que caiu. Então, a época que mais ganhava mesmo, tanto de unha tradicional quanto de alongamento, é final de ano. E você consegue se recordar do valor que você falou? Nossa, esse mês eu fiz... Ou na sua opinião,
quanto hoje uma manicure com uma nail designer conseguiria ganhar, caso você não queira falar dos seus valores, não tem problema nenhum. Olha, hoje é muito mais fácil. E Na os valores são época, né, diferentes. eu ainda fazia, eu estudava e tudo mais, né? Então, eu acho que a época melhor que eu conseguia, assim, atender de final de anos eram uns 5, 6 mil no máximo, Tá. né? Conciliando. E de manicure menos, né? É. Enfim. Mas hoje tu consegue fazer. Mas, Paula, é muito nova para ganhar assim, né? Se a gente for mensurar, né? Eu fico imaginando isso. Até a sua mãe, por exemplo, olhar para Paola e falar: gente, a Paola fazendo unha com 16 anos, com 15 anos, 20, com 17 anos, ela ganha 5 mil reais, 6 mil É que reais. nesse meio tempo a gente abriu empresa também, né? Então daí já tinha o MEI para pagar, né? Então a gente já tinha funcionário, a gente já pegou Foram vindo as funcionário. responsabilidades. A gente tinha funcionário antes de a gente completar, né, a nossa maioridade. A gente já tinha funcionário, então a gente já tinha. Eu comprei meu primeiro carro, então a gente já tinha prioridades, né? Entendi. Então, assim, claro, hoje de 6 mil reais dá pra tu fazer todos os meses, não precisa ser só na época de Sim, final de ano. sim. Mas na época, tava bom. E excelente, né? Que bom. Excelente. E o que mais bombava nos seus atendimentos? Em relação à unha, A técnica, fibra. Fibra? Até hoje. Bendita fibra. Eu tento tirar isso da cabeça das pessoas. Mas elas continuam na fibra. É porque são anos, né? São anos e a fibra Batendo nisso, foi a né? primeira logo ali que iniciou, né? Então, as pessoas, elas ainda estão com aquilo e a cliente, elas colocaram, as próprias profissionais colocaram na cabeça da cliente que a fibra que é mais resistente. Isso é verdade, eu escuto muito isso. Que a fibra dura mais, a fibra aguenta mais, a fibra não quebra, eu sempre escuto isso. Mas é por conta do preconceito da própria profissional. Porque ela não dá oportunidade para outras técnicas. E ela, é o que eu falo, ela passa a dominar uma técnica, né? aquilo. Exatamente. Que nem hoje a gente tem a técnica de soft. Em meia hora você faz uma unha. Tranquilo, eu faço. Mas tem gente que tem preconceito. Fala que não dura, né? Entende? Só que a fibra, ela não tem resistência. Pega uma fibra, sela ela com gel e pinça. Vai quebrar? Quebra. Não tem. Então me diz por que tem resistência? Não tem resistência. É coisa que tá enraizado na cabeça já. E uma coisa que eu preciso te perguntar, até porque você é uma instrutora, tem milhares de alunos. Unhas é um dom ou a gente aprende? Nesse caso, eu aprendi. Né? Eu acho que talvez pode ter pessoas que já nascem ali, que gosta muito daquilo. Eu até gostava, mas eu acredito que eu aprendi, né? Eu gostava, mas eu não sabia que aquilo talvez pode também ser um dom, né? Eu só não sabia que era. Mas eu acho que a gente aprende, porque se fosse um dom, a gente já nasceria sabendo tudo, não precisaria aprender. A gente aprende todos os dias. Então eu acho que a gente aprende. Perfeito. E dentro da sua profissão, quais foram os sonhos que você realizou, as maiores conquistas que você teve? Pode ser financeira, pode ser pessoal, realizações de sonhos. Eu acho que o que uma pessoa, qualquer pessoa, independente da profissão, ela sonha em ter a casa própria, sonha em ter o carro próprio e talvez ter uma situação financeira boa. Mais estável, pelo Mais menos, estável. Eu, com 20 anos, eu tenho minha casa própria quitada, eu tenho meu carro próprio quitado, eu já viajei para trocentos lugares. Claro que eu quero viajar para muitos outros lugares, Só que hoje eu tenho uma situação financeira muito boa, que nem eu falei, se eu não quisesse trabalhar mais hoje, eu poderia me aposentar, mas isso eu acho que nunca vai acontecer, porque é uma coisa que eu gosto muito, então eu vou desacelerar, mas não vou parar. Perfeito. Né? Então hoje eu foco em cuidar da minha saúde e desacelerei um pouco. E, Paola, você sempre viu esse mundo das unhas como um negócio? Sempre. Eu sempre... Imagina uma criança de 9 anos fazer a unha e receber um dinheiro, né? Eu já tinha noção, eu comprava tudo. Eu saía, eu ganhava meu dinheirinho quando eu comecei no salão, né? 100 reais, eu gastava tudo. Eu imagino. Mas eu não gastava muito com coisa boba. Eu gostava muito, eu sempre gostei de perfume, de cosméticos, essas coisas, da área da beleza. Área da beleza. E tinha uma verdureira do lado do salão, então eu gastava tudo, meus 100 reais em shampoo, condicionador e sabonete. Chegava recheada de coisa, tipo, coisa boba pros outros. Mas pra mim era muito feliz. Uma delícia. Porque e com 9 anos, pô. eu só usava, É o né? sonho de qualquer menina. Eu só usava, por exemplo, um sabonete do mercado. Quando eu comprei um da Natura, eu fiquei feliz. É isso aí. Entendeu? E ali eu comecei, eu posso comprar meu perfume. Então, desde os meus 9 anos, eu nunca mais dependi da minha mãe pra, tipo, me dar roupa, essas coisas. Eu comprava tudo Pro sozinha. supérfluo, né? Tudo sozinha. Legal. E como que era a Paola no começo? Você reinvestia? Você gastava tudo? Você já era um pouco mais descontrolada? Ou já era uma pessoa mais que guardava o dinheiro? Eu acho que eu era mais descontrolada. Eu acho que eu gastava... tipo assim, eu reinvestia, mas eu sempre... Eu gostava... É que assim, quando você não tem dinheiro, você se contenta.
né? Eu tenho um perfume, tá bom, eu vou usar um pinguinho de perfume só, porque tem que durar bastante. Quando eu tinha mais dinheiro, eu queria comprar 3, 4, 5, 10 perfumes e eu usava, não dava nem conta de usar. Então, eu gastava muito meu dinheiro nisso, mas eu reinvestia. Eu comprava esmalte, né, pra minha cliente. A cliente falava assim, Paola, eu quero um amarelo. Então, eu ia lá e comprava. Nunca deixei de comprar uma coisa pra minha cliente. Tem gente que faz isso. Você não vai usar amarelo. Não Usa o que tem. use o que tem, tá aqui. Eu sei que você vai usar uma vez, não vai mais usar. Eu não importava. Você agradava. Eu agradava a cliente. Que legal. E como foi, Paola, para você conquistar clientes? Foi um processo um pouco difícil, não tendo conhecimento, mas também não foi tanto, porque eu peguei o esquema que era fazer as divulgações na época, né, no Facebook e tudo mais. E ali, como tava um auge na minha cidade, não tinha muitas pessoas que faziam, né? Foi um boom. É um diferencial para você. É um diferencial. Mas ao mesmo tempo que quando foi o boom pra mim, foi o boom do online. Então eu tive que parar. Entendi. Né? E aí você focou no online. Eu foquei no E online. você se arrepende dessa decisão ou não, Paola? Não. Eu acho que talvez, assim, eu poderia ter dado um jeito de tentar conciliar as duas coisas. Ter sido um pouco mais flexível. Tentar ser mais flexível. Só que foi tudo muito rápido e a grade de aluna foi tão grande. Imagina, 150 mil alunos é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então, eu não conheço, pelo menos, nenhuma instrutora com mais alunos que eu. Eu no também mundo todo. nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar também. Então, foi um auge muito grande e era suporte, tinha que mandar certificado, era isso e aquilo. Então, era eu, meu marido, mais gente, funcionários, né, trabalhando e às vezes não dava conta. Entendi. Né? Então, era final de semana inteiro trabalhando. E na sua opinião, Paola, o cliente manda? Nem sempre. Nem sempre. Eu acho que o cliente, ele manda até uma certa altura que está dentro da vontade dele, mas não que ele não entende. Entendi. Às vezes tem cliente que não entende e quer achar que manda. Faz isso porque eu sei o que tô falando e não dá certo. Então, às vezes, mas eu acho que isso tudo é conversa com o cliente. É um posicionamento, é dizer quem manda, deixar bem específico quem manda ali e que dentro do seu espaço o cliente ele vai dar a opinião dele, é lógico, ele tá pagando por isso, mas ele não tem que passar por cima de você ou achar que, manicure não teve estudo e você tem que acatar o que eu tô falando. Entendi. Então, é um posicionamento. E a Paola já demitiu o cliente? Meu Deus. E como muito. é a Paola que demite? A Paola modesta que, não tem horário, ela faz não quero mais? Ou é a Paola que fala a verdade, você não se encaixa, não tô afim, não é meu perfil? Eu sempre falei mais da parte assim, tentei ir, né, na parte de eu não tenho horário. Porque eu não gosto... Pra pessoa se tocar e não querer agendar, né? Porque eu não gosto muito de... Parece que aí eu estou pisando em cima da cliente. Dizer, você não é cliente pra mim, entende? Então, se eu quero pegar um público diferenciado, eu quero um público que entende o meu pensamento, eu cobro mais caro. Eu vou caprichar no meu serviço, né? Pra cobrar mais caro e pegar uma pessoa que entende o meu vocabulário. Senão, você vai se incomodar um pouco. Então, a Paola já demitiu muitos clientes. Nossa, meu Deus. E, Paola, você, na época que você tinha atendimentos frequentes, você trabalhava com mensalidade ou pacote? Nunca. Nunca sempre trabalhei. foi avulso. Sempre avulso, porque essa coisa de pacote nunca funcionou comigo. Tá. E quando você atuava, você comentou que os melhores meses para você era dezembro. E nos meses mais fracos, você se mexia em relação a promoção, algum bônus para o cliente? Sempre tentei fazer. Que nem eu sempre embuti as coisas. Então, eu acho que o meu maior diferencial de ter clientes é que, pra mim, não tinha essa do cliente chegar e falar, tu vai fazer isso, e eu ficava com aquela má vontade. Nunca teve. Tá. Eu falava, nem a profissional, com essa mesma que fez, não vai conseguir reproduzir igual, mas a gente pode tentar. Então, eu fazia as cores, dava um jeito. Então, eu acho que o meu maior diferencial de conseguir clientes é que eu sempre tive muita força de vontade. Que eu acho que eles sentiam isso, né? E precisa ter mais isso. Eu vejo que tem muita pessoa muito preguiçosa. Entra na área e acha que vai ser, aqui, vou fazer um servicinho meia boca, e não consegue cliente desse jeito. Não no mercado atual, que a gente tem muitas profissionais. Muita opção. Agora a gente tem uma comparação. É. Na época não tinha. Hoje as clientes, elas comparam muito. E hoje você acha que a sociedade enxerga a profissão de manicure e nail designer de uma maneira mais humana, mais valorizada? Ou você acha que ainda existe preconceito, discriminação?
Eu acho que sempre vai existir. De algumas pessoas sempre vai existir. Claro, a gente tá lutando, tá muito melhor do que era antigamente, né? Mas sempre vai existir de um lado aqui, um lado ali, das pessoas talvez que não tiveram tanto acesso a estudo, né? Enfim. Mas as pessoas da nova geração que está vindo, eles veem como uma nova oportunidade. Por isso que a gente tem tantas profissionais entrando, né? Eles estão entendendo o quanto é Muito. lucrativo. E o quanto é bom, né? Você tem filhos, por exemplo, é triste para um pai e para uma mãe ter que deixar um filho de 4 meses numa creche. Então, às vezes, você consegue conciliar, cuidar do seu filho, né? Então, é uma nova oportunidade, é um recomeço, né, para a pessoa. E você vê um cenário otimista para o mundo da nail designer, da manicure daqui para frente? Eu vejo que só tende a evoluir. Acho que a gente evoluiu muito, então vai ter muito mais marcas no mercado, marcas boas, e eu acho que agora o mercado das unhas só tem espaço para pessoas que realmente querem crescer. Para pessoas que não querem crescer, não vai ter espaço. Não vai ter espaço. E você, Paola, como já formou milhares de pessoas, você tem convívio com elas, você fala, responde dúvidas, às vezes até elas desabafam com você sobre a história de vida. O que você acha que atrasa o sucesso dessas pessoas? Prioridades. Algo comum, né? Não coloca como prioridade. Coloca como prioridade comer uma pizza e não investir num curso. Comer um lanche e não comprar um produto. E aí depois reclama, só que não tem prioridades na vida. E às vezes a gente, pra crescer, tem que abrir mão de algumas coisas. Perfeito. E eu não sei se você pode, mas se você puder compartilhar, quais são os próximos passos da Paola? Se você tem algum projeto que você pode contar ou que já está em andamento. Bom, agora é a Paola pelo mundo, porque eu já tô pelo mundo, na verdade, né? É difícil hoje eu conversar com alguém que não escutou o meu nome. É muito difícil. Sim. Às vezes a pessoa se faz que não escutou, mas eu sei que já escutou em algum momento. Eu já apareci em muita tela. Mas é a Paola pelo mundo, porque eu acho que o online foi muito bom, mas eu quero ter contato com pessoas a partir de agora. Eu quero me conectar, olhar para a pessoa. Presencial. Porque às vezes, eu sempre falo que às vezes um abraço, e a gente não sabe o quanto a nossa história motiva outras pessoas. Essa conexão é fundamental. É fundamental. Então agora, os meus próximos passos é esse, um presencial, fazer palestras, né, que já está no meu andamento, e a Paola pelo mundo. Que legal. Adorei esse nome, inclusive. Combinou. Paola, a gente tem um quadro no podcast que a gente fala que é o Na Real com a Nath. Acho que você deve ter visto em algum lugar, é como se fosse um bate-bola. Eu falo alguma coisa e você devolve com o mínimo de palavras que você puder. Então, por exemplo, aqui a gente sempre bate muito, Paola, da natitude. Porque a gente sempre fala, poxa, o que é ter natitude? E eu sempre vejo as mulheres que trabalham com a gente, as próprias manicures que fazem a empresa se manter até hoje. E a gente sempre fala que elas têm muito em comum em relação à garra, à determinação, a cair, levantar. E aí a gente acabou dando esse nome de Natitude para o podcast porque a gente achou que ficou legal, combinou com o Nath. Para Paola, o que é ter natitude? Eu acho que é mais a palavra certa, eu diria que é muita força de vontade, é ter força de vontade. Perfeito. Eu acho que seria isso. O que a Paola não tolera? Pessoa chata. Não gosto, pessoa ignorante, não gosto. Qual que é o seu lugar favorito, Paola? Minha casa. Bom. A sua técnica queridinha? Soft gel. Soft gel. O que a Paola não vive sem? Comida. Comida? Doce. Paola não vive sem. Não, brincadeira. Eu acho que eu não vivo sem minha família. Que eu acho que minha família é o meu alicerce de tudo, sabe? Momentos bons, momentos ruins, minha família tá ali pra tudo. Então, é minha família. Uma inspiração? Eu. Boa. Eu. Um sonho? Acho que talvez seja eu estar pelo mundo. Acho que porque todos os outros que as pessoas sonham, eu acho que eu já conquistei. Então talvez seja viajar, agora aproveitar a vida. Talvez seja isso, um sonho. Se você pudesse definir a Paola em uma palavra, qual seria? Complicado. Posso falar a palavra? Pode? Foda. Boa. Como que a Paola quer ser lembrada no mundo das unhas? Pela transformação. Por transformar a vida de pessoas. Porque assim como eu transformo... As unhas transformam a minha vida, eu quero ajudar a transformar a vida das pessoas. Quero que as pessoas, elas tenham, elas vejam o potencial. Todo mundo tem potencial, mas às vezes aquela pessoa, ela se sente apagada. E eu quero realçar isso na pessoa. Então, um potencial, uma transformação. Perfeito. Paola, se você pudesse deixar um recado hoje. A gente tem aqui no nosso podcast milhares de pessoas que assistem, muitas estão no início da profissão. O público de Nath ele é muito iniciante. As pessoas estão entrando nesse mundo, principalmente o alongamento de nail designer.
E eu queria que você deixasse um recado de uma menina que tem uma experiência de vida grande, apesar da pouca idade, que conquistou coisas que ela sonham em realizar e estão há anos trabalhando para conquistar. Então eu queria que hoje você deixasse um recado, talvez algo que você quisesse ter escutado lá atrás, que ninguém te falou, que faria diferença para você. Investimento e mentalidade. Nunca ter mentalidade de pobre, a gente fala assim. Por mais que a gente, às vezes, não esteja vivendo a realidade de financeiro, a gente precisa ter a mentalidade de rico. Dizer assim, eu não tenho condição financeira. Não, eu tenho condição, só talvez agora não é o momento. Então, essa mentalidade foi fazendo com que eu tivesse tudo que talvez eu tenho hoje. Porque eu precisei entender que eu já não era mais uma pessoa sem dinheiro. Por mais que eu não tinha dinheiro, eu precisava amadurecer. E investimento é que você precisa investir no seu negócio. O seu negócio é é a tua alma. Se você não investe nele, como é que ele vai prosperar? Então, investir em marketing, investir em melhores produtos para os seus clientes. Em pessoas, né? Em pessoas, investimentos. Sem isso, e assim, desistência, não desista. Porque é difícil, sim, é difícil. Não é um processo fácil, até no mundo que a gente está vivendo agora, nesses tempos que tem muitas profissionais. Sim. Mas se você não desistir, ter uma boa mentalidade, fazer investimentos, tu tem retorno financeiro bom, tem mais clientes e tem um trabalho de qualidade. Então, você vai conseguir tudo que você almeja não desistindo. Que maturidade, né, gente? Gente, primeiro eu quero agradecer você por ter ficado com a gente aqui até o final do podcast. Eu tenho certeza que essa história incrível da Paola te trouxe alguma coisa diferente, despertou alguma coisa a mais. E o objetivo do podcast é realmente esse. A gente prepara esse dia com muito carinho, a gente reserva um dia da semana para convidar essas pessoas para virem aqui compartilhar um pouquinho da história. São pessoas reais, que contam histórias reais, que não escondem nada. Se você entrar no perfil da Paola, você vai consumir conteúdos que ela podia cobrar para entregar, de técnica, de mentalidade, que simplesmente ela entrega, porque eu acho que realmente o sentido da mulher é levantar a outra, né? E eu sempre falo no podcast e reforço que, na minha opinião, só a união faz a força. Então, eu sempre falo em todos os podcasts e quero deixar bastante registrado que quando a gente convida uma pessoa para vir aqui, a gente quer falar sobre a pessoa. Então, hoje o objetivo era conhecer a Paola, independente da marca que a Paola use, independente da marca que a Paola goste, independente de quanto a Paola cobre. Então, acho que ela fez a parte dela em compartilhar um pouquinho da história, em contar para vocês. E, gente, nós estamos falando de uma menina de 20 anos. Então, eu acho que é uma das histórias mais novas de pessoas que contaram pra gente, com uma bagagem absurda, com um posicionamento diferente, por isso que a gente sempre bate muito forte em que vocês precisam se posicionar. Ela tem 20 anos e sabe se posicionar, sabe falar, se impôs, e é o que a gente sempre fala, que os resultados, eles falam por nós, né? Exatamente. O fracasso, o sucesso não precisa de justificativa. Simplesmente ele existe, aconteceu e é isso que é. Então, eu queria agradecer. Falar para vocês que é um prazer, a gente tem toda segunda e quinta-feira um novo episódio no ar. Paola, foi maravilhoso compartilhar esses momentos aqui com você. Muito obrigada por você ter saído de Santa Catarina, pegou um avião, desce em São Paulo, pega carro, vem para cá para contar a sua história, a forma que você tratou a nossa equipe desde o começo do agendamento do podcast até agora, a maneira como você foi carinhosa em nos receber, em agendar. Então, aqui na Nath, você vai ter sempre portas abertas e a gente tem muito orgulho e muito prazer em receber você aqui hoje. Eu que agradeço. Foi uma delícia o bate-papo. Foi muito bom. Gente, eu queria lembrar vocês, então, que toda segunda e quinta-feira, novos episódios no ar. A gente tem no nosso próximo episódio um lojista, então não percam que é uma história diferente. O objetivo do podcast é esse, é trazer mais confiança, é trazer para vocês, elevar a autoestima de vocês com mulheres reais, com histórias reais de pessoas reais. Porque assim como a Paola não desistiu e ela continuou, se você continuar, se você persistir, você tem grandes chances também de conquistar o sucesso como a Paola conseguiu. Então, assim, não esqueçam de comentar, deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, comenta aqui quem vocês querem assistir nos próximos podcasts, algumas perguntas talvez que eu não faça, que a convidada não fale, que vocês queiram saber. Quanto mais vocês interagirem, mais o YouTube vai entender que esse é um conteúdo relevante e mais conteúdo a gente consegue produzir para vocês e entregar cada vez mais. E só para lembrar também que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de áudio. Paola, muito obrigada. Eu que agradeço.